Olá, você que nos assiste, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento. Queridos, me fizeram uma pergunta: quem são as grávidas e as que amamentam em Mateus 24? Obviamente que Jesus está falando ali da grande tribulação, está falando de Israel, o povo judeu. E é importante nós ressaltarmos nesse momento que sua dúvida é quem seriam as grávidas, né? E as que amamentam em Mateus 24, o verso 19. E se essas mulheres e seus filhos sofrerão danos diretos em si mesmo no tempo da grande tribulação? Infelizmente, a resposta é que a expressão ai é usada pelo Senhor significa mesmo dor física. Isso ele deixa bem claro. Essa expressão ai justamente significa dor física, sofrimento e morte. Isso é óbvio. Mas para nós entendermos melhor esse texto, nós vamos voltar um pouco no versículo 15 ao 22, que a narrativa é: quando, pois, verdes estar neste lugar, o santo abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado, porque haverá então uma tribulação. Olha, haverá uma tribulação que ela nunca foi vista. O próprio Jesus fala a respeito de uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Observe que desde a queda do homem, Deus ele tem trabalhado em função desse homem. Deus ele tem trabalhado no sentido de mostrando a sua misericórdia. Porém, o homem ele sempre rejeita Deus. Quando Deus ele está procurando um homem, se manifestando ao homem, se revelando a esse homem, procurando esse homem de contrapartida, ele está sempre rejeitando a Deus, rejeitando o propósito de Deus, rejeitando a vontade de Deus. Então observe que esse homem ele tende sempre de estar fugindo desse propósito. E com isto nós vamos observar que o Senhor ele diz que o homem ele sempre rejeita Deus. Aí observe que no Antigo Testamento dizia que Deus ele visitaria a maldade dos pais nos filhos por gerações. E isso nos mostra como são graves as consequências, né, dos atos, das escolhas erradas que esse homem faz. E observe que sempre que tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, sempre vai haverá consequência, e o Senhor visitará a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e a quarta geração. E uma coisa que nós devemos observar que são essa visitação, essa punição de Deus é justamente para aqueles que vivem de forma errada fora do planos, dos projetos de Deus. Então, a terceira e quarta gerações, o Senhor diz, daqueles que me aborrecem. Então, se as pessoas permanecem no erro, independente de quantas gerações virão, se permanecer no erro, fugindo de Deus, eles sempre vão receber de Deus punições pelos erros que cometem. E observa que Mateus 24 ele é dirigido ao povo judeu, o mesmo que rejeitou o Messias. Observe claramente esse povo judeu que rejeitaram o Messias, que irá sofrer
Por isso, hoje, os judeus eles estão voltando à terra por causa justamente das suas incredulidades, isto é, não como um cumprimento da profecia que diz que o Senhor, o próprio Deus, os levará para lá. Por terem voltado por iniciativa própria, eles nada mais do que agravar as suas próprias situações, pois ali mesmo nós temos observado que cairão os juízos, né? Descrito em Mateus 24, do povo agravar a sua própria situação. E os judeus que estiverem na terra de Israel, por ocasião da grande tribulação, apenas um terço. Observe claramente. Os israelitas que estiverem em sua terra no período da grande tribulação, somente um terço sobreviverá. Isso é claramente visto nas Escrituras. Somente um terço eles vão sobreviver. Por quê? Porque está lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e versículo 9. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica prata, e a provarei como se prova o ouro. Ali invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi, é meu povo, e lá dirá o Senhor, é meu Deus. É importante que quando você lê ai das grávidas que amamentam naqueles dias, estará lendo sobre as mulheres judeias, né? As mulheres judias e os seus filhos que sofrerão o dano das escolhas erradas daquele povo ou da rejeição de seu Messias. Então, esse texto ele está falando especificamente para o povo judeu, para os israelitas daqueles dias. Que o Senhor possa abençoar a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.